Se você mora no exterior ou vai morar no exterior, você já ouviu ou vai ouvir alguma pergunta ridícula da parte de um gringo, gente. É uma coisa muito normal. Já fiz um vídeo aqui no canal falando pra vocês as perguntas idiotas que eu recebi, pelo amor de Deus. Mas dessa vez, as perguntas idiotas recebidas dos gringos é de vocês. Sim, porque eu perguntei e vocês responderam qual foi, gente, a experiência que vocês tiveram. Então, nesse vídeo, vou ler tudo, reagir com vocês e a gente vai dar muita risada, porque eu já dei uma bisoiada por aqui e eu vi que o bagulho tá interessante. Então, vamos lá, fica nesse vídeo até o final. Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e, gente, eu realmente dei uma bisoiadinha e tem cada pergunta não, né? Tem cada coisinha que vocês contaram aqui que é tipo assim, Jesus! Que, sério, estou louca para compartilhar com vocês tudo o que eu li, tá? Gente, sério. Outra coisa. Antes de começar, né? Vamos explicar isso aqui. Os gringos são ridículos? Não, gente, claro que não. Os italianos são preconceituosos? Não, gente, não é isso. Claro que existe sempre aquela porcentagem de pessoas ridículas que perguntam coisas sem noção. Mas é todo mundo? Não. Todo gringo é besta? Não, gente, é somente uma minoria. Então eu queria aqui que vocês colocassem isso aqui na cabecinha de vocês. Não é pra ser ofensivo esse vídeo, é simplesmente pra dar risada de algumas coisas meio bobas que a gente escuta por aí, certo? Então depois aqui de falar que os gringos são peace and love, vamos lá para a primeira coisinha de vocês. Gente, quando eu li algumas coisas, eu fiquei tipo assim, oh meu Deus do céu, vamos lá. Vamos lá. Agora, já morei na Itália, teve uma vez que uma italiana falou que não ia vir pro Brasil com o marido porque tinha medo, porque no Brasil só tinha mulher safadinha, pra não falar palavrão, né, gente? E também um amigo que só tinha vontade de conhecer o Brasil porque aqui só tem favela. É mole? Que idiotice, né, gente? Ai, que vontade de conhecer o Brasil porque tem favela. Ai, que vontade de ir para a Itália porque as pessoas, quando não tem casa, vão dormir nos carros. Não tem sentido uma coisa dessa. E falar que o Brasil só tem safadinha, gente? E daí? Ih, cara, vai se tratar. Pelo amor de Deus. Vai encontrar alguma coisa pra você fazer? Nada a ver. Ih, gente, cada coisa que eu vou te contar, né? Tem que rir pra não chorar. Ou tem que chorar pra não rir, não sei, né? Vamos pra próxima. Verinha, eu nunca morei fora, mas teve uma vez com uma pessoa que estava conversando, era uma menina francesa, ela me perguntou se no Brasil as mulheres poderiam trabalhar. E eu falei, o que te leva a crer isso? Ok. Naquele dia eu fiz um barraco, ela fez um barracão, tá? E ela me disse uma coisa super xenofóbica. Eu briguei com ela e com mais algumas meninas. Teve outras coisas ruins, tipo de ficarem me sexualizando por ser brasileira e latina. Era só mas era só escutar uma piadinha idiota, nananana. E eles falam que as mulheres são safadinhas, essas coisas assim. Mas eu fiquei quieta e não respondia. Agora, eu super entendo. O que ela falou aqui foi basicamente que, enquanto eles falam, as mulheres brasileiras são só safadas, as mulheres brasileiras são isso, as mulheres brasileiras são aquilo, até aí ela não respondia. Ela ficou tipo, vamos deixar pra lá, né? Mas quando essa menina aqui, pelo que eu entendi, perguntou se no Brasil as mulheres podem trabalhar, aí ela rodou a baiana, gente. Porque realmente você pode pensar que somos todas safadinhas, mas não pode pensar que não somos eficientes. E eu fico pensando, né? Porque ela escreveu aqui que ela não morava no exterior, que ela conheceu essa menina francesa. O que me leva a pensar que essa menina francesa estava no Brasil, não é? Se ela nunca morou no exterior, mas estava conversando com uma menina francesa, eu acho que ela estava no Brasil. E essa menina francesa, enquanto ela estava no Brasil, ela não foi numa farmácia, num supermercado, na rua, não viu nenhuma mulher trabalhando? É possível um negócio desse? E o que te leva a pensar que no Brasil as pessoas não trabalham? Gente, é cada coisa. Muitas pessoas pensam que no Brasil a gente tá em 1702 ainda, sabe? Tipo assim, nada a ver, coisa mais ridícula desse universo. Realmente, assim, sem sentido nenhum. Nenhum. Não sei nem o que falar. Sério, tipo, ridícula. De verdade. Vamos lá. Morei em Messina na casa de familiares. A primeira pergunta era se eu tinha namorado. Clássica.
E se eu era morena no corpo todo? E se eu era toda morena no corpo todo? E tinha algumas pessoas que achavam que eu não entendia o dialeto siciliano. Gente, eu queria saber o que leva uma pessoa a pensar em perguntar: você é morena no corpo todo? Não tem nem sentido. Por que que eu deveria perguntar pra você, do lado daí, se você é morena no corpo todo? Se você é loura no corpo todo? Se você é ruiva no corpo todo? Não é da minha conta. Nada a ver, gente. E a mesma coisa, ter namorado? Até aí eu posso até entender, talvez nem perguntou por maldade. Mas e a noção? Eu ia perguntar pra pessoa: e você? A sua falta de noção é no corpo todo? É sempre? Ou é somente nesse segundo aqui? Hein, meu querido? Porque esse segundo aqui foi pesado, viu? Falta de noção, assim, pesada. E ainda achavam que ela não entendia nada, né? Aquele tipo de pessoa que se acha espertão. Como eu sou espertão, fazendo algumas perguntinhas, achando que a pessoa não vai entender nada. Se ferrou porque ela entendia tudo, tá? Maravilhosa. Vamos pra próxima. Já morei na Itália, na Sicília, e me perguntaram se realmente era brasileira pelo fato de ser branca. Clássico isso. Eles acham que o brasileiro é tudo igual, gente. Eles não entenderam ainda que nós tem branco, amarelo, azul, roxo, tá? Nós é japa, nós é morena, nós é africano, nós é irlandês, nós é de tudo. Nós é tudo um pouco, né? Eles não entenderam isso aí ainda. E o que me irritava no início é que eles ficavam me oferecendo comida o tempo todo só porque eu vim de um país de terceiro mundo. E achavam que eu passava fome. Agora, sobre essa coisa aí de país de terceiro mundo, eu ainda não sei porque as pessoas insistem em falar isso. Nada a ver, gente. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Sobre te oferecerem comida, eu não ia ficar tão tristinha não, tá? Se alguém falar pra mim assim: ai, velhinha, deixa eu te oferecer essa comidinha aqui, que você é brasileira, manda pra nós. Eu aceitava. E, inclusive, ninguém nunca fez isso comigo, né, gente? Por quê? Por que vocês nunca fizeram essas coisas comigo? Hein? Já que é pra me bulizar, me bulize. Mas me nutra também, querido. Me nutra, tá? E você, depois desse vídeo, vai ver lá o vídeo de perguntas idiotas que eu gravei pra vocês com as perguntas que eu recebi, tá? Uns clichêzão lá, tem uns clichêzão que eu recebi. Inclusive, se no Brasil temos onça em casa, nada a ver. Enfim, hablas espanhol, aquelas coisinhas assim, bem piadocas assim, super divertentes, né? Mas tá tudo bem, gente. Então, deixar aqui nos cards e depois vocês vão lá dar uma olhadinha, porque tá da hora aquele vídeo, tá? Todo mundo gosta daquele vídeo. Vamos aqui pra outra perguntinha. Nas férias de julho, fomos num camping e todo mundo que sabia que eu era brasileira me dava dinheiro. Por que vocês são tão sortudas assim, gente? Ninguém faz isso comigo. Eu tinha 15 anos e falei com o meu tio, e ele dizia: vamos comprar vinho. Tiozão da hora, né, gente? Eu acho assim, gente, já que estão te dando dinheiro, não se ofenda. Pegue o dinheiro. A pessoa está te ofendendo, achando que você morria de fome só porque você é brasileiro, tudo bem, aproveite. Inclusive eu falava: me dá mais, querido. Eu tenho 10 filhos para crescer. Sabe aquela coisa? Meu marido tem 2 empregos? Eu faria: tenho 10 filhos. Dá mais grana. Isso não me basta. Please. Ai, que idiotice. Onde é que eu tava, gente? Ai, gente, quando eu vi essa, eu fiquei assim chocada. Olha, bora lá, hein? Ó, me perguntaram se eu sabia fazer parto em animais, porque nós brasileiros somos bons com animais. Não tem nem sentido. Não tem sentido isso. Você é brasileiro? Sabe, assim, eu imagino você indo lá fazer, sei lá, uma entrevista de trabalho no veterinário. E ele fala pra você assim: você é formado em qual universidade de veterinária? Né? Faz de conta. Aí você fala assim: sou formado não, eu sou brasileiro. Aí ele fala: contratado? Você é contratado para fazer os partos, porque você é brasileiro e brasileiros são bons com os animais. Nada a ver. Você nasce brasileiro, nasceu veterinário, né, gente? Eu fico pensando realmente o que as pessoas pensam na cabecinha delas. Uma baboseira dessas. O que te faz pensar? Eu entendo. O Brasil, gente, é um país maravilhoso, tropical, tem um monte de animal, tem um monte de bicho. Tem um monte de bicho no Brasil. Mas pensar que todo mundo sabe fazer parto em animais é muita ignorância da parte sua, né, querido? Vamos combinar que é um pouquinho de ignorância?
Não é, gente? Você sabe fazer parto porque você é brasileiro? Eu acho que não, né? Acho que ninguém nasce sabendo fazer parto. Se é brasileiro, sabe fazer parto. As pessoas estudam pra isso, você sabe fazer parto. Claro, né, gente? Você cresceu em fazenda aí, de vez em quando uma vaquinha, né? Um cavalinho, tudo bem, mas assim, não é uma coisa, não é uma característica do brasileiro, né? Não tem sentido. Eu achei realmente bem sem noção. Gente, agora, vamos pausar esse vídeo, porque eu queria muito fazer uma parte 3, tá? E queria que vocês me contassem aqui embaixo, caso vocês já tenham vivido no exterior, se alguém já fez algum tipo de pergunta ridícula pra vocês, ou se vocês tiverem algum tipo de experiência estranha, engraçada, enfim, contem pra mim. Ou se não, só conta aqui realmente o que vocês acharam mais absurdo, porque essa aqui pra mim foi a mais assim, tipo, por quê? Sabe, tipo, nada a ver. E claro, aproveite e se inscreva no canal e dá um like nesse vídeo, porque eu gosto de fazer esses vídeos assim, lendo as besteirinhas de vocês. Me agrada. Vamos pra outra. Bora lá. Morei um período na Espanha e eles achavam que eu estava à procura do velho da lancha, só porque era brasileira. Só que eles não sabiam que o velho da lancha sou eu. Maravilhosa, gente, isso é incrível, né? Eles realmente acham que as brasileiras só vêm pra cá pra caçar marido, gente. E não vem me falar aqui embaixo, ah, isso é culpa da televisão, isso é culpa das brasileiras que dão fama. Isso não dá fama de nada, gente. É normal, por exemplo, eu, né? Eu vivo na Itália, né? Estudo na Itália, trabalho na Itália, faço tudo na Itália. É normal que eu vou encontrar um namorado italiano. A maioria das pessoas são italianas. Você encontra namorado, gente, onde você frequenta. Se você frequenta só brasileiro, você vai encontrar namorado brasileiro. Se você frequenta só italiano, provavelmente você vai encontrar um namorado italiano. Se você frequenta só irlandês, vai encontrar um namorado irlandês. Se você frequenta gente misturada, você tem várias opções. E por aí vai. Mas assim, outra coisa, que não é porque uma pessoa namora que ela tá caçando o velho da lancha, gente. Eu, por exemplo, o meu velho da lancha não tem nenhuma lancha. E nem é velho, tem idade, tem a minha idade. Nossa, Lorenzo, faça-me o favor de enriquecer. Pelo menos a fama de velho da lancha é válida, né, gente? Já que é pra ter essa fama, prefiro ter a lancha também. Mas assim, a fama sem a lancha não é tão... Não dá, né? Não dá. Ok, vamos lá. 20 vezes, né? Bora. Vera faz um vídeo nos explicando como é passar do Brasil para os italianos, desde as crianças aos adultos. Aos adultos. Agora, gente, vou fazer pra vocês um vídeo, tá? Não vou contar como, mas perguntando para os italianos. Não vou contar como, já contando, perguntando para os italianos como é que é o Brasil, tá? Então, assim, pra vocês terem uma noçãozinha do que as pessoas pensam, eu acho que seria muito bacana. Claro, gente, que isso aí varia muito. Tem gente que pensa de um jeito, outros que pensam de outro jeito. Nada é genérico nessa vida. Mas, assim, acho que seria um vídeo bem bacana. Inclusive, tinha pensado pra vocês. E, claro, li aqui, né, gente? Ó, todas as perguntinhas de vocês aqui, viu? Inclusive, vocês têm que ficar de olho. Porque, de vez em quando, eu jogo umas perguntinhas aqui no YouTube. No YouTube, pra vocês responderem, aí a gente faz vídeo juntos. Não é lindo? Inclusive, eu não expus vocês aqui, mas, assim, vou começar a expor, tá? Sou dessas. Vamos para a última perguntinha. Sim, já morei na Itália para tirar a minha cidadania e conversava com um velhinho na praça que sempre se referia a mim como a minha amiga brasiliana. Ai, que gracinha. Certa vez chegou um amigo dele mais novo e ele disse para me conhecer. Seu amigo disparou, todas as brasileiras são, palavra ofensiva, safadas, para ficar melhor assim. Fiquei em choque. Gente, ridículo, né? Ela tinha esse amiguinho dela, velhinho aqui, que eu acho que era um fofo, né? Já imagino aquele velhinho italiano super fofo, que fala sempre, minha amiga brasileira, amiga minha brasiliana, amiga minha brasiliana. Lindo, fofo, maravilhoso. Chegou esse carinha e o velhinho disse, vem conhecer minha amiga, né? Aí esse ridículo, porque ele é um ridículo, jogou, não quero conhecer porque toda brasileira é safada. Vai se catar, querido. Quem que te quer? Pelo amor... Ai, gente, que acabou as perguntas. Mas eu tava olhando aqui de nervoso. Você tem noção de um negócio desse? O que você teria respondido pra um cara babaca desse? Eu ia dar cabeçada nele, eu ia ter dado. Uma cabeçada, sabe? Tipo filme. Tum. Eu acho que ia partir pra violência mesmo. Não tem...
Não tem outro método. Nesse caso, o meu único método seria... método seria a agressão. Porque realmente, gente, o velhinho tão simpático, querendo arrumar namorado pra ela, e o cara solta uma dessas. Cara, ridículo, gente. Então é isso, gente. Essas aqui são as historinhas de vocês. Queria ter tido mais, tá? Confesso que eu queria que vocês tivessem comentado mais. Inclusive, deixa a sua experiência aqui embaixo, que eu quero muito saber. Ou se não, a experiência de um amigo ou de uma amiga, tá? Então, compartilha esse vídeo com seus amiguinhos e com suas amiguinhas. Eu ia fazer uma piadinha aqui, mas vou deixar pra lá. E dá um like no vídeo, se inscreve no canal, aciona, gente, o sininho para vocês receberem todas as notificações do canal. Clica nos vídeos que estão aparecendo por aqui. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!